Olá pessoal, galerinha, aqui estamos com o mesmo assunto, né, dando continuidade ao mesmo assunto. Quando falamos no conteúdo anterior, nós falamos sobre como que seria a formação, né, o que seria considerado um ser vivo, né, o que o ser vivo tem que ter para ser considerado ser vivo. O ter vida não é a definição correta para caracterizar um ser vivo, né? Nós já vimos que para ser considerado um ser vivo, ele tem que ter um ciclo de vida, que compreende nascimento, crescimento, desenvolvimento, reprodução e morte. E também ser composto por uma estrutura, uma unidade funcional e estrutural, que é a célula. Quando a gente fala célula, a gente associa a celular, né? O celular que você usa aí na sua casa. Organização celular e o celular que você usa na sua casa. Qual é a semelhança? A semelhança está exatamente porque os dois são formados por compartimentos. E esses compartimentos que compõem o seu celular na sua casa e a célula que compõe o seu corpo, todos os dois têm unidades, têm partes que cada um desempenha uma função. Assim como a célula, cada uma desempenha a sua função. Quando eu falo isso, eu posso dar o exemplo. No caso, vamos supor, a sua célula do seu estômago, que forma seu estômago, e a célula que compõe o seu pulmão. Bom, todos dois são órgãos, e todo órgão é composto por tecidos, e todo tecido é composto por células. Essas células, a célula do seu pulmão e a célula do seu estômago, cada uma tem uma função. Por quê? Elas vão formar um órgão que vai desempenhar uma função específica. No caso, o seu pulmão vai executar o processo de ventilação pulmonar, né, que é a respiração pulmonar, e o seu estômago vai fazer a digestão. Então, vocês percebem que cada célula, dependendo de onde ela estiver, ela vai desempenhar uma função diferente, né? Só que dentro da célula, existem esses compartimentos também. Vocês vão ver que dentro da célula tem umas estruturas chamadas organelas, e cada organela também vai desempenhar uma função diferente dentro dela. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre esse assunto, organização celular, e está presente na sua página, a partir da sua página 6 até a página 12. Galerinha, observem o seguinte: aqui são 3 indivíduos, né? Aqui é a ameba, né? A ameba é um protozoário. Esse protozoário, inclusive, ele causa uma doença, não é bem considerado doença, né? Enfim, ela é patogênica e ela causa a amebíase, conhecida para vocês como infecção intestinal. Ela é um indivíduo unicelular. Celular, célula. Então, todo ser vivo que é formado por apenas uma célula é chamado unicelular. Já esse aqui é a demonstração das células vegetais. Cada quadradinho desse daqui é uma célula vegetal. Elas lembram muito o tijolinho que tem na sua parede da sua sala de aula, né? Então, essas células aqui formam a união entre elas, né? Formam um indivíduo, formam a planta. Nesse caso aqui, é um ser pluricelular. No seu livro, você vai ver a presença do nome multicelular. Mas seres pluricelulares ou seres multicelulares é a mesma coisa, tá? Até mesmo porque multi e pluri, os dois têm um significado de vários, muitos, tá? Então, multicelular ou pluricelular, a definição correta é formado por várias células. Exemplos de indivíduos unicelulares, bactérias e protozoários. Exemplos de indivíduos pluricelulares ou indivíduos multicelulares, animais, fungos e plantas, tá? A maioria das plantas. E aqui é a demonstração de um zigoto. O zigoto é a célula ovo, né? A célula ovo é formada pela união de gameta masculino com gameta feminino, ok? Bem, só chamando a atenção aqui, presença de célula a célula primeiramente é a unidade funcional e estrutural do ser vivo. E a presença da célula é o que define o ser vivo, ok? Agora, um detalhe muito importante. Quando a gente fala célula e fala ser vivo, a gente sabe que existem 5 reinos dos seres vivos, né? Reino animal, que é composto pelos animais. Reino vegetal, que é composto pelas plantas. Reino protoctista, chamado, há um tempo atrás, de protista, né? O reino protoctista, vocês vão aprender lá no 8º ano, que o reino protoctista inclui os protozoários e as
as algas unicelulares e pluricelulares, motivo do qual mudou até o nome, né? Antes era chamado protista e agora é productista. Reino fungi, que é os fungos, reino monera, que é as bactérias. Está faltando um indivíduo que vocês não viram nesses 5 reinos. E vocês estão ouvindo muito sobre ele, né, por causa do coronavírus. Coronavírus. E os vírus incluem qual deles? Nenhum deles. Tá? Por quê? Quando eu falo classificação de seres vivos, eu estou falando de seres vivos. Quando eu falo seres vivos, eu estou falando que todo ser vivo é formado por célula. O vírus é uma célula? A professora é. Ele tem DNA, ele se alimenta, ele parasita. Opa! Vírus, ele só está vivo quando ele está dentro de uma célula. Se ele não estiver dentro de uma célula, ele morre. Então, alguns autores consideram ele como ser vivo, porque ele se alimenta, porque ele tem DNA. Outros autores não consideram ser vivo porque ele não é formado por célula. Então, eu vou fazer uma parêntese aqui. Vírus, a definição de vírus, a definição correta de vírus é parasita intracelular obrigatório. Ele é um parasita por quê? Porque ele vive às custas da célula que ele está parasitando. Intracelular porque ele só está vivo dentro de uma célula. Obrigatório porque se ele não tiver, ele está morto, tá? Então a definição correta é parasita intracelular obrigatório. Bem, no mais, é isso. Então, finalizando aqui, unicelular, uma célula, pluricelular, várias células. Então, um ser vivo unicelular é um ser vivo composto por apenas uma célula e pluricelular composto por mais de uma célula. Procariótica e eucariótica. Gente, esses tópicos, seres multicelulares ou pluricelulares, seres unicelulares, célula eucariótica, célula procariótica, vocês vão usar isso aí até o final do ensino médio, tá? Então, a partir de agora, quando for falar de célula, como eu já estou falando de célula, fixem isso daí, porque vocês vão ouvir isso aí todos os anos até o final do ensino médio, tá? Então, o que eu vou tentar fazer aqui é que vocês compreendam e não decorem, ok? Bem, então toda célula tem uma organização interna que as torna capazes de realizar diversas funções necessárias para a manutenção da vida. Beleza. Célula procarionte, prefixo pró, relacionado a primitivo, primeiro. Carionte relacionado a carioteca, carioteca é núcleo. Então, procariontes são as células primitivas, são as células que possuem um núcleo primitivo, tá? O que seria um núcleo primitivo? Um núcleo simples. Bom, reparem essa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem de uma célula procarionte. Reparem que o DNA dela, que parece esse barbante que está aqui dentro, o DNA dela está disperso no citoplasma. Não tem um núcleo separando ela da parte de fora, assim como tem nessa aqui, ó. Aqui você percebe que o DNA dela está todo separadinho, tem um compartimento só para ele, tem a membrana nuclear aqui separando do citoplasma. Nessa daqui você vê a membrana nuclear. Já nessa daqui você não vê, você vê que ele está solto. Isso aqui é um núcleo primitivo, ele não tem membrana nuclear. Inclusive é a definição correta para célula procarionte. É uma célula primitiva das quais não há presença de membrana nuclear. Então não tem membrana nuclear, tá? Agora, é só isso que o diferencia? Lembrando que essa é a característica principal que as diferencia da eucarionte. Mas, ao olhar essa imagem aqui e essa imagem aqui, é só isso que você percebe de diferença? Não, né? Essa daqui você vê que é uma célula muito mais complexa. Olha as estruturas dela interna. Tem muito mais funções, muito mais organelas e funções, né, do que essa daqui. Então, célula procarionte não apresenta membrana nuclear, não tem uma membrana que separa o material genético do meio externo. Já a célula eucarionte, eu significa verdadeiro, tá? E carionte, carioteca, núcleo. Então aqui é núcleo verdadeiro. Bom, então quer dizer que núcleo verdadeiro, então o outro é núcleo falso? Não, gente. Eu estou dando o significado do prefixo para vocês terem uma ideia, para facilitar vocês a entender, tá? Então, núcleo verdadeiro porque é um núcleo delimitado, é um núcleo que você consegue distinguir da célula. Reparem que aqui você bateu o olho e já consegue separar o núcleo do resto da célula, tá? Então, o núcleo da célula eucarionte, ela tem uma membrana nuclear,
tá? Então, o material genético da célula eucarionte ele é separado do citoplasma da célula pela membrana nuclear. E exemplos de células procariontes, né, de seres procariontes, são as bactérias. Pode reparar que quando a gente fala bactéria, por serem seres procariontes, quem surgiu primeiro? Qual foi a primeira vida que surgiu no planeta Terra? Todos estão cansados de ouvir que são as bactérias. Por quê? Porque elas são primitivas, elas surgiram primeiro. E elas são compostas por células procariontes, que são células primitivas. Tá? Então facilita vocês associarem melhor. Tá? Células procariontes, exemplo, bactérias, são as únicas que são compostas por células procariontes. Já as células eucariontes, que têm membrana nuclear, célula vegetal, célula animal. Todos dois são células que possuem membrana nuclear e possuem uma complexidade maior. Tá? Exemplo também, quando eu falo células animais, eu estou englobando protozoários, eu estou englobando os animais em geral. E as células vegetais? As plantas, tá? Todos esses são formados por células eucariontes. Agora, observem esse aqui, que é uma célula eucarionte, muito mais complexa, né? Reparem, cada estrutura aqui tem uma função. Vocês percebem que ela é composta por várias estruturas aqui que a gente chama de organela. Organela, diminutivo de órgãos. Tem outras palavras que vocês podem observar que tem até o final ela, no diminutivo. Podemos citar vila. A vila, diminutivo de vila pode ser vilarejo ou viela, tá? Então, organela, diminutivo de órgãos. Quando a gente fala órgãos, a gente lembra que cada órgão tem uma função. Lembra do exemplo que eu dei do estômago e do pulmão? Fígado tem uma função, útero tem outra função, cada órgão tem uma função. Órgão, quando você pensa em órgão, você lembra que cada um tem a sua função. E organela? Cada um tem a sua função, tá? Então você observa aqui, por exemplo, ó, mitocôndrio, parece um amendoim com casca. Mitocôndria, fica amendoim. Essa mitocôndria é função de respiração celular, produção de energia, né? Lisossomo, digestão celular, digestão intracelular. Complexo Golgiense, armazenamento e exportação de substâncias. Então, cada um aqui você vai ver que tem uma função, tá? Essas organelas, elas são responsáveis em manter a célula viva, ok? Então, vamos lá. Nessa estrutura aqui, vocês observam algumas coisas similares. Aqui, ó, por exemplo, o que delimita aqui a célula? O que separa ela da parte externa? Membrana plasmática. Membrana plasmática é diferente de membrana nuclear. Tá? Membrana nuclear é a membrana que cobre, que protege o núcleo. Membrana plasmática é o que envolve a célula. Tá? Membrana plasmática é responsável pelo revestimento da célula. Tá? Revestimento externo da célula, que separa ela do meio externo. E o núcleo? O núcleo é responsável pela coordenação da célula. Tudo que acontece dentro da célula, o núcleo coordena. O núcleo comanda. Dentro do núcleo está presente o DNA. E é o DNA que é responsável por conter todas as informações do indivíduo. Por exemplo, nós somos formados por célula, né? Somos seres vivos, somos formados por célula. Dentro das nossas células, há a presença do núcleo e dentro do núcleo DNA. Inclusive, é através do DNA que ocorrem várias investigações, né? Até teste de paternidade é feito a partir do DNA, tá? Então, o DNA é onde é guardado todas as informações do ser vivo. Informações relativas a tudo, tá, gente? Desde característica externa até interna, ok? Então, o DNA, ele coordena toda a atividade celular, além de transmitir as características hereditárias. E o citoplasma? É referente à célula, inclusive a área da ciência, a área da biologia, que estuda as células é chamada de citologia, tá? Logia significa estudo, citocélula, ok? Então, o citoplasma, que é o plasma dentro da célula, é onde todas as organelas estão imersas, né, estão mergulhadas. Esse citoplasma é onde a gente encontra as organelas mergulhadas, tá? Lembrando que cada organela possui a sua função. E eu já citei algumas organelas aqui e a função delas. Nós veremos com mais detalhes cada um. Daremos início aí falando a partir da mitocôndria. A mitocôndria, vê se ela não parece um amendoim.
A mitocôndria é responsável pela respiração celular. A respiração celular nada mais é que produção de energia. É a partir dela que a célula consegue desempenhar a sua função, tá? A respiração celular, ela ocorre em todas as células do seu corpo, sendo que tem células do seu corpo que precisam de muito mais energias que muito mais energia que outras células. Exemplo, nossas células musculares. As células musculares, elas têm que desempenhar funções a todo instante, né? Sabendo que existem músculo no nosso músculo esquelético, né, que recobre o nosso esqueleto, mas dentro do nosso corpo tem vários outros tipos de músculo. O coração é um músculo, que é formado pelo músculo estriado cardíaco, tem o músculo liso, que é o do estômago, o intestino, dentre outros, tá? Todo esse músculo é formado por células musculares que precisam desempenhar a função a todo instante. Nesse caso, elas são compostas com muita quantidade de mitocôndria, tá? Então, dependendo de onde essa célula vai estar no seu corpo e qual é a função que ela vai desempenhar, ela vai ter mais ou menos quantidades daquele tipo específico de organela, tá? Lembrando então que a organela mitocôndria é responsável pela produção de energia, é responsável pela respiração celular, ok? Galera, vou dar continuidade na próxima etapa, no próximo vídeo, ok?